Olá, equipe de Gaava. Nessa videoaula, vamos fazer uma abordagem geométrica sobre vetores. Vamos nessa? Uma reta R é orientada quando se fixa nela um sentido de percurso, considerado positivo e indicado por uma seta. Então aqui a gente tem uma representação geométrica de uma reta R orientada. Aqui o sentido positivo é exatamente esse sentido aqui, dado pela seta. Bom, o sentido oposto é chamado de sentido negativo. E uma reta orientada é chamada por nós de eixo. Chama atenção que uma reta ela não possui limites, Ela continua aqui infinitamente, a mesma coisa para o lado negativo. Já um segmento de reta orientado, ele é determinado por um par de pontos. O primeiro ponto é chamado de origem do segmento e o segundo ponto de extremidade. E a notação que a gente vai utilizar é AB, em que A é a origem e B é a extremidade do segmento. Aqui a gente tem então uma representação de um segmento AB. Observem que aqui a gente tem o A é a origem, o B é a extremidade. Então, para diferenciar a origem da extremidade no desenho, a gente coloca sempre a seta na extremidade do segmento. Caso A e B sejam pontos iguais, então a gente vai ter um segmento nulo, onde a origem coincide com a extremidade. Bom, se AB é um segmento orientado, o segmento orientado BA é chamado de oposto de AB. Então, observem que AB, nesse caso, é diferente de BA. E, além disso, diferentemente de uma reta, como a gente tinha mencionado anteriormente, a gente tem que o segmento AB ele possui fim, ele não continua aqui como uma reta, tanto o AB quanto o BA. Enfim, se este aqui é o segmento BA, olha só, origem em B, extremidade em A. Eu consigo vir aqui, por exemplo, e desenhar o segmento AB. O segmento AB, nesse caso, está de verde, olha. Ele tem origem em A, extremidade em B. Então, nesse caso, a nossa ordem interfere. Bom, a medida do segmento orientado é o seu comprimento ou seu módulo. Ou seja, o comprimento de AB para a gente vai ser diferenciado pelo segmento AB, utilizando a notação com essa barra em cima. Sempre que tiver essa barra em cima, a gente está considerando o comprimento, correto? Ou o módulo, e não o segmento propriamente dito. Para calcularmos o comprimento de um segmento, a gente primeiro precisa definir uma unidade de comprimento. Olha, vamos supor que isso aqui tenha tamanho 1. Isso significa que, para mim saber o tamanho do segmento AB, basta vir aqui, olha só, e contar quantas vezes cabe U aqui dentro. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Isso significa, então, que esse segmento AB aqui tem tamanho ou comprimento 5. É claro, pessoal, que o comprimento do segmento AB vai ser exatamente o mesmo comprimento do segmento BA, embora sejam segmentos com origem e extremidades distintas, eles possuem exatamente o mesmo módulo ou o mesmo tamanho. Essa é a primeira propriedade, então, do comprimento da medida de um segmento. Dois segmentos orientados não nulos AB e CD têm a mesma direção se as retas suportes desses segmentos são paralelas ou coincidentes. Então, olha só o que acontece. Olha, a gente tem aqui que o segmento AB, que está sobre essa reta suporte, correto? Além disso, a gente tem aqui o segmento CD, que está sobre essa reta suporte. Se a gente observar, pessoal, se a gente traçar aqui a reta suporte do segmento AB, a gente vai ver que essa reta ela é paralela à reta suporte do segmento CD. Tá vendo? Olha só. Então, nesse caso, a gente diz que eles são segmentos orientados que possuem a mesma direção. Outra possibilidade de dois segmentos terem a mesma direção é quando eles possuem retas suportes coincidentes, olha, que é o que acontece exatamente aqui no nosso segundo exemplo. Observem que a reta suporte de do segmento CD é a mesma reta suporte do segmento AB. Agora, vamos observar o seguinte, olha, embora no primeiro exemplo a gente tenha
dois segmentos com a mesma direção, a gente está vendo que a setinha do segmento AB está, né, oposta à setinha, né, do segmento CD. Nesse caso, a gente fala que os segmentos AB e CD possuem sentidos contrários. Nesse caso aqui, olha, sentidos contrários no exemplo primeiro, olha. Tá joia? Já no segundo exemplo, a gente tem que os dois segmentos apontam, entre aspas, né, para o mesmo lado. Então, a gente fala, né, que, nesse caso, eles têm o mesmo sentido. Então, direção, pessoal, para ficar mais claro, está associado, por exemplo, a horizontal, vertical, isso é direção. Sentido, eu posso ter, vamos supor, a direção horizontal e vou ter sentido direita ou esquerda. Então, direita está associado a isso. Sentido está associado direita ou esquerda para uma direção horizontal. Se eu tenho, vamos supor, uma direção que é vertical, eu posso ter o sentido para baixo ou o sentido para cima. Entenderam a diferença de direção e de sentido? Bom, dois segmentos orientados AB e CD, eles são equivalentes quando têm a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Tá joia? Nesse caso, a gente vai utilizar essa notação, olha só, essa notação de til, AB equivalente a CD. Observem, pessoal, olha só, que interessante. Se você pega, então, o segmento AB, nesse caso, ele é equivalente a todos os segmentos que estão abaixo. Por quê? Primeiro, eles têm que ter a mesma direção. De fato, olha, se eu pegar aqui uma reta suporte, né, ao segmento AB, olha o que vai acontecer. Essa reta suporte, só um instante, opa, pronto. Olha só, serve como reta suporte desse segmento, desse outro, desse outro, desse outro, de CD, de qualquer um outro, tá vendo? Além disso, as setas apontam todas para o mesmo sentido. Eles têm todos o mesmo sentido. E por último, se a gente observar aqui o tamanho, olha, é exatamente o mesmo. A medida de cada segmento, nesse caso, é igual à medida do outro segmento. Então aqui a gente possui um conjunto, né, de segmentos que são equivalentes. Para ficar mais bonitinho aqui, é claro que no segmento eu tenho uma seta. Olha aqui, acabei de construir então, olha, um outro segmento equivalente aos demais. Beleza? Bom, propriedades de equivalência. AB é sempre equivalente a AB. Se eu tenho que AB é equivalente a CD, então CD também é equivalente a AB, ou seja, vale a simetria. E é claro que se AB é equivalente a CD e CD também é equivalente a um terceiro segmento F, então é claro que a gente vai ter que AB vai ser também equivalente a EF. Bem intuitivas, né, essas três propriedades. Mas uma quarta propriedade muito importante é o seguinte: dado um segmento orientado AB, vou pegar aqui, vou construir aqui um exemplo então, olha, vou pegar aqui, né, um segmento orientado AB. Tá aqui o segmento orientado, né, AB bonitinho. E vou só copiar aqui de uma vez isso, que eu vou precisar mais para frente. Então aqui eu tenho o segmento orientado AB, origem em A, extremidade em B. E vamos supor que eu tenha, né, se eu tenho o segmento AB, é claro que eu tenho o ponto A e o ponto B. Vamos supor que eu tenho um terceiro ponto C, qualquer. Então, pessoal, vai existir um único ponto D, tal que AB é equivalente a CD. Se eu quero um segmento que seja equivalente a AB, ele tem que ter mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento. Olha só. Por exemplo, olha, eu vou pegar aqui então esse segmento, olha, com a origem em C, mesma direção, mesmo comprimento e mesmo sentido que AB. Ou seja, o nosso ponto D vai estar exatamente onde? Aqui, correto? Só existe esse ponto D que determina um segmento orientado equivalente a AB, equivalente a B, com origem em C. Bom, o vetor determinado por um segmento orientado a B é o conjunto de todos os segmentos orientados equivalentes a B. Então, pessoal, quando você fala então de um vetor, na verdade, você está se referindo a um conjunto de todos, né, segmentos orientados que são equivalentes
aquele elemento que você escolheu para representar. As notações é a seguinte, olha, AB com a setinha em cima, ou então B menos A, ou seja, o que é B menos A? B é a extremidade e A é a origem, correto? Ou então é simplesmente V com a setinha em cima. Então aqui, por exemplo, olha, a gente tem um conjunto de segmentos equipolentes. Eu posso escolher aqui um vetor deles, um segmento deles, e esse segmento vai representar todo esse conjunto, chamado de vetor. Tá joia? Olha só, então o vetor V vai ser quem então? É o conjunto de todos os segmentos equipolentes, né, a um dado segmento AB. O módulo de V agora para a gente, de um vetor V, vai ser representado com essas duas barras verticais, olha só. Correto? Então, vamos pensar o seguinte, olha. Quando eu pego, então, sei lá, um vetor aqui, olha. Na verdade, esse vetor V, ele é o mesmo vetor que se eu pegar ele em outro lugar do plano. Então, olha só. Isso aqui, pessoal, são os mesmos vetores, tá vendo? Olha. Esse vetor, tá vendo? Então, o vetor, não interessa onde eu coloque ele no plano, por exemplo. Eu posso colocar em qualquer ponto, desde que eu mantenha o quê? Direção, sentido e comprimento. Por isso que a gente fala que uma grandeza ela é vetorial quando ela possui o quê? Uma direção, um sentido e um módulo, né? Um comprimento. Então, posso colocar aqui, olha, por exemplo, olha, V aqui. Tá vendo? Então, sempre que eu falar de um vetor V, eu estou pegando o quê? Esse conjunto, né, de segmentos orientados que são equipolentes. Vetores são iguais se e somente se os segmentos são equipolentes. Então, olha só, esse vetor é igual a este, que é igual a este, que é igual a este, que é igual a este, a este, a este, a este. Olha só, aqui temos um conjunto de dois vetores que são iguais. O vetor ele é nulo se o seu segmento for um segmento nulo. Os segmentos nulos, por serem equipolentes entre si, determinam, né, um único vetor, chamado vetor nulo ou vetor zero, que é geralmente indicado por zero, né, com uma setinha em cima. Esse então é o vetor nulo. Dado o vetor VAB, o vetor BA é o oposto de AB. E a gente indica então o vetor AB com esse menos aqui, olha. Tá joia? Por exemplo, vamos fazer aqui então um exemplo. Vamos supor que aqui a gente tenha, né, um vetor V. Se esse cara aqui é o vetor V, o vetor menos V, ele é obtido da seguinte maneira, olha. Eu venho aqui, pego o vetor com o mesmo comprimento, mesma direção e, no entanto, com sentido oposto, olha. Ufa. Pronto, olha. Esse cara aqui que eu acabei de pegar vai ser o vetor menos V. Só colocar a setinha aqui agora. Tá joia? Se esse aqui, então, é o nosso vetor V, esse aqui é o vetor menos V. Observem que eles têm a mesma direção, o mesmo comprimento, apenas sentidos opostos. O vetor V ele é chamado de vetor unitário quando o seu comprimento é igual a 1, ou o seu módulo é igual a 1. Se a gente tem um vetor não nulo V qualquer, a gente chama de versor de V o vetor unitário que possui a mesma direção e o mesmo sentido de V. Por exemplo, olha, vamos supor que a gente tem aqui, né, o vetor AB, né, vetor VAB. Só um instante, isso. Vamos supor que esse aqui seja, né, o nosso vetor V. O versor de V é um vetor, né, que tem a mesma direção, o mesmo sentido de V, porém ele tem comprimento ou norma, né, igual a 1. Olha só, se eu pegar aqui, olha, se eu pegar esse vetor aqui, olha, esse vetor aqui, só separar aqui para ficar bem. Esse vetor aqui, olha, que eu vou construir aqui agora, ele é o chamado, né, versor de V. Olha só. Esse aqui então, né, o vetor U. Vou chamar o U é o versor de V. Por quê? Aqui ele tem comprimento 5
e aqui tem comprimento, uma unidade de comprimento. Então, para construirmos o versor de um vetor V, basta pegarmos o vetor com a mesma direção, mesmo sentido e comprimento igual a 1. Dois vetores que possuem a mesma direção são chamados de vetores colineares, que é o que acontece, por exemplo, com esse vetor aqui, ó, só um instante, esse vetor. Observe que esses dois vetores, U e V em azul, possuem a mesma direção. Olha só que interessante, só um instante, isso, olha só, tá vendo? Olha, essa direção é a mesma do vetor V. Então, esses dois vetores em azul são vetores colineares. Por outro lado, esses vetores em verde não são colineares. Por quê? A reta suporte de um não é paralela à reta suporte do outro nitidamente. Por sua vez, três vetores não nulos, claro, podem ser mais 3, 4, 5, um conjunto com pelo menos 3 vetores não nulos é chamado de vetores coplanares se existe um plano que os contém. Por exemplo, aqui embaixo, olha, observe que os vetores U, V e W estão contidos no mesmo plano π. Por outro lado, no outro exemplo aqui, a gente tem que os vetores W, U e V não podem ser colocados no mesmo plano. Bom, se eu tenho apenas dois vetores, é claro, pessoal, que esses dois vetores vão ser coplanares. Sempre existe um plano que contém, né, esses dois vetores. Por outro lado, se eu tenho 3 ou mais vetores, eles podem ser ou não coplanares. Aqui a gente tem um exemplo de vetores, 3 vetores que são coplanares, e aqui a gente tem, né, olha só, que esses 3 vetores não podem ser colocados no mesmo plano. Existe um plano que contém um vetor W e U, porém, esse plano não contém o vetor V. O mesmo acontece, olha, existe um plano que contém o vetor U e V, mas esse plano não contém o vetor W, e assim sucessivamente, tá joia? Então, 3 vetores podem ser coplanares ou não. 2 vetores sempre vão ser coplanares. Vamos começar agora a operar vetores. A soma de 2 vetores U e V é determinada da seguinte forma. Tome um segmento orientado que represente U, então aqui a gente tem o vetor U. Tome um segmento orientado que represente V, com origem na extremidade V. Então, para somar 2 vetores, o que a gente vai fazer é pegar o vetor V e colocar ele com a sua origem na extremidade do vetor U. Pronto, fiz o segundo passo agora. O vetor U mais V é representado pelo segmento orientado que vai da origem de U até a extremidade de V. Então, olha só, o nosso vetor U mais V vai estar aqui, olha. Ele sai da origem de U e vai até, né, a extremidade de V. Opa, tá difícil aqui. Pronto, ó. Aqui está então, né, o vetor U mais V em verde. Então aqui a gente tem o vetor U mais o vetor V. Bom, esta é uma maneira de somar 2 vetores. Existe outra, que é a chamada regra dos paralelogramas. Que eu vou só fazer o seguinte, ó, vou copiar aqui, que é a seguinte maneira, quer ver? Só um instante, vou colocar aqui, eu copiei, né? Agora eu vou voltar eles para lá. Então aqui está, né, o vetor U mais V. Uma segunda forma de calcular, né, a soma dos 2 vetores é o seguinte: em vez de colocarmos a origem com a extremidade, a gente colocar origem com origem e depois construímos um paralelograma. Olha só, vem cá, copio de novo esse vetor U aqui no final e de novo copio o vetor V aqui para o final. Pronto, olha. Com isso, a gente construiu agora um paralelograma, né? Eu tenho que primeiramente copiar aqui a setinha daquele outro vetor que eu não copiei. Então tá aqui, né? Pronto. Agora, se a gente pegar um segmento que liga as origens às extremidades, a gente vai ter também, né, a soma de U mais V. Observem que independente se eu somar pela regra dos paralelogramas ou somar como a gente fez aqui anteriormente, vamos ter, né, o mesmo resultado. Olha, U mais V. Então, eu posso somar dessa maneira ou desta maneira. Tá joia? Bom,
Propriedades da adição de vetores. Ela é comutativa, então se eu somo U com V ou V com U, o resultado é a mesma. Também é associativa. Se eu vou somar 3 vetores, eu posso escolher a ordem que eu vou fazer essa soma, né, dos 2 primeiros com o terceiro. Existe um só vetor nulo, tal que para todo vetor V, a gente tem que V mais vetor nulo é igual ao próprio vetor nulo. Além disso, qualquer que seja o vetor V, existe um só vetor oposto de V, né, que é o vetor menos V, tal que quando eu somo o vetor V com o vetor oposto de V, eu vou ter como resultado, né, o vetor nulo. Bom, se eu quero subtrair 2 vetores, pessoal, por exemplo, se eu quero fazer U menos V, basta a gente pegar o U e somar com o oposto de V. Olha só, vamos pegar aqui um exemplo anterior. Olha, aqui eu tenho o vetor U, o vetor V, vou pegar o vetor U do exercício anterior para a gente fazer aqui. Ctrl C, Ctrl V. Então, olha só, vamos supor que a gente queira calcular aqui, então, o vetor, né, U menos V. O que a gente faz? O primeiro passo é a gente calcular, então, o vetor menos V, correto? O vetor menos V, ele é obtido da seguinte maneira, vamos lembrar? Só um instante. Pronto. O vetor aqui, ele é obtido da seguinte maneira. A gente pega aqui, olha, e passa a extremidade para o outro lado, tá vendo? Agora a gente vai ter agora, né? Só um instante. Esse é o vetor V, né? Vou deixar ele guardadinho aqui primeiro. Então, se esse é o vetor V, o vetor menos V vai ser esse aqui, né? Olha. Agora sim, vou desmembrar. Um instante. Pronto, olha aqui, pronto. Quando eu faço isso, a gente tem agora o vetor, né, menos V, correto? Esse aqui, então, é o vetor menos V. Vou só juntar eles aqui. Pronto. Agora, se eu quero U menos V, basta a gente pegar, então, e somar, né, esses dois vetores, U com U menos V. Vou fazer o seguinte, olha, coloco origem de um com a extremidade do outro. Pronto, U menos V. Agora o resultado, então, vai estar aqui, olha, com a origem na extremidade, tá vendo? Aqui, então, a gente tem, né, o vetor U menos V. Então, subtrair U menos V é o mesmo que somar U com U menos V. Bem tranquilo, né? Multiplicação de um vetor por um escalar. Olha só, a multiplicação de um vetor V por um escalar alfa, denotado por alfa V, é dado pelo vetor que possui as seguintes características. Vai ser com resultado o vetor nulo se alfa for 0 ou V for vetor nulo. Então, a primeira observação interessante é essa, né? Se o escalar for 0 ou o vetor for vetor nulo, o resultado, né, da multiplicação vai sempre ser o vetor nulo. Caso contrário, o vetor alfa V vai ter comprimento módulo de alfa vezes o comprimento de V. A direção é a mesma de V. No entanto, tem o mesmo sentido de V se o alfa for maior que 0 e tem o sentido contrário de V se o alfa for negativo. Exemplo, olha, vamos pegar aqui, né, o vetor V, que é esse vetor em preto, e vamos fazer alguns cálculos. Primeiro, quem vai ser aqui o vetor menos 2V? Então, a gente tem que pegar um vetor agora que tem o dobro de tamanho de V, correto? Dobro do tamanho de V. Só um instante. Aqui tem um tamanho, aqui tem dobro do tamanho. No entanto, o que acontece? Como o escalar aqui é o menos 2, que é negativo, ele vai ter o quê? Sentido oposto ao sentido de V. Tá vendo? Observem que esse tamanho aqui, olha, esse comprimento é o dobro deste. Aqui vai ser 3V. A gente vai pegar um vetor agora, correto? Que tem mesmo direção, mesmo sentido, e nesse caso, que vai ser o quê? 3 vezes este, correto? Olha só. Mesma direção e mesmo sentido, porque a gente trabalha, né, com o escalar positivo. Só para mostrar, pessoal, que realmente tem o dobro do tamanho e o triplo, olha só. Vou pegar isso aqui para mostrar para vocês, ó, né? Olha só, uma vez, correto? Coloco no final 2 vezes. Depois, olha, 1, 2
3 vezes, tá vendo? Agora o seguinte, olha, e quem que vai ser meio vezes v? Novamente, vai ser um vetor, correto? Opa, eu peguei aqui isso, tá certo. Pega agora um vetor v, com a mesma direção e mesmo sentido, porque o nosso alfa aqui agora vale meio. No entanto, ele vai ter exatamente a metade do tamanho de v, porque eu multipliquei por meio. O escalar é menor do que 1, então aqui está, né, o vetor meio v. Tranquilo, né? Bem intuitivo, muito simples. Bom, propriedades de multiplicação de um vetor por um escalar. Se o e v são vetores quaisquer e alfa e beta são números reais, a gente multiplicar um vetor por dois escalares, não interessa a ordem. Além disso, vale aqui a distributiva, né? Alfa mais beta que multiplica v. Eu vou fazer alfa vezes beta, alfa vezes v, somado com beta vezes v. Se eu tenho alfa e multiplica o mais v, é o mesmo que alfa u mais alfa v. Ou seja, posso fazer a multiplicação distributiva, né? Ou então simplesmente somar os vetores primeiro, o que for melhor. Além disso, se eu multiplico o escalar 1 por v, o resultado é o próprio vetor v. Bom, o ângulo entre dois vetores u e v não nulos é o ângulo θ, formado pelas semirretas, né, OA e OB, tal que θ é um ângulo que está entre 0 e π. Então, pessoal, se eu quero calcular o ângulo entre u e v, o que a gente faz? Pegamos os dois vetores, colocamos eles com origem comum, por exemplo, correto? Nesse caso, não faz diferença se é origem comum ou se eu coloco aqui, olha, tanto faz, correto? Simplesmente coloco aqui os dois, pode ser até cruzando, não faz diferença. Quando a gente faz isso, o ângulo θ entre dois vetores vai estar exatamente aqui, olha. Ah, Bruno, por que é esse e não esse aqui em amarelo? Pelo seguinte, porque o θ está entre 0 e π, ou seja, é o menor ângulo determinado pelas retas suportes de u e de v, beleza? É sempre o menor ângulo. Bom, se θ for igual a π, a gente tem o seguinte, que o i e v tem a mesma direção e sentidos contrários. Olha só, observem que aqui a gente tem o vetor u, que está para cá, e aqui a gente tem o vetor v, né, que está para cá, olha. Observem que são vetores que têm a mesma direção, mas sentidos contrários. Então, né, eles são vetores opostos. Por outro lado, se θ for igual a 0, significa que o i e v tem a mesma direção e o mesmo sentido. Olha só, aqui está o vetor u e o vetor v está aqui, ó, ambos com a mesma origem, mesma direção e mesmo sentido. θ é igual a π, vetores opostos. θ igual a 0, vetores que têm a mesma direção e mesmo sentido sempre. Por sua vez, três vetores não nulos, claro, podem ser mais 3, 4, 5, um conjunto com pelo menos 3 vetores não nulos é chamado de vetores coplanares se existe um plano que os contém. Por exemplo, aqui embaixo, olha, observem que os vetores u, v e w estão contidos no mesmo plano π. Por outro lado, no outro exemplo aqui, a gente tem que os vetores w, u e v não podem ser colocados no mesmo plano. Bom, se eu tenho apenas dois vetores, é claro, pessoal, que esses dois vetores vão ser coplanares. Sempre existe um plano que contém, né, esses dois vetores. Por outro lado, se eu tenho 3 ou mais vetores, eles podem ser ou não coplanares. Aqui a gente tem um exemplo de vetores, 3 vetores que são coplanares, e aqui a gente tem, né, olha só, que esses 3 vetores não podem ser colocados no mesmo plano. Existe um plano que contém o vetor w e u, porém, esse plano não contém o vetor v. O mesmo acontece, olha, existe um plano que contém o vetor u e v, mas esse plano não contém o vetor w, e assim sucessivamente, tá joia? Então, 3 vetores podem ser coplanares ou não. 2 vetores sempre vão ser coplanares. Vamos começar agora a operar vetores. A soma de 2 vetores u e v é determinada da seguinte forma. Tome um segmento orientado que represente u, então aqui a gente tem o vetor u. Tome um segmento orientado que represente v, com origem na extremidade de v. Então, para somar 2 vetores, o que a gente vai fazer é pegar o vetor v e colocar ele com a sua origem na extremidade do vetor u. Pronto, fiz o segundo passo agora.
O vetor U mais V é representado pelo segmento orientado que vai da origem de U até a extremidade de V. Então, olha só, o nosso vetor U mais V vai estar aqui, olha. Ele sai da origem de U e vai até, né, a extremidade de V. Opa, tá difícil aqui. Pronto, ó. Aqui está, então, né, o vetor U mais V em verde. Então, aqui a gente tem o vetor U mais o vetor V. Bom, esta é uma maneira de somar dois vetores. Existe outra, que é a chamada regra dos paralelogramos. Que eu vou só fazer o seguinte, ó, vou copiar aqui, que é a seguinte maneira. Quer ver? Só um instante. Vou colocar aqui. Eu copiei, né? Agora eu vou voltar eles para lá. Então aqui está, né, o vetor U mais V. Uma segunda forma de calcular, né, a soma dos dois vetores é o seguinte: em vez de colocarmos a origem com a extremidade, a gente colocar origem com origem e depois construímos um paralelogramo. Olha só, vem cá, copio de novo esse vetor U aqui no final e de novo copio o vetor V aqui para o final. Pronto, olha. Com isso, a gente construiu agora um paralelogramo, né? Que eu tenho que primeiramente copiar aqui a setinha daquele outro vetor que eu não copiei. Então tá aqui, né? Pronto. Agora, se a gente pegar um segmento que liga as origens às extremidades, a gente vai ter também, né, a soma de U mais V. Observem que independente se eu somar pela regra dos paralelogramos ou somar como a gente fez aqui anteriormente, vamos ter, né, o mesmo resultado. Olha, U mais V. Então, eu posso somar dessa maneira ou desta maneira. Tá joia? Bom, propriedades da adição de vetores. Ela é comutativa. Então, se eu somo U com V ou V com U, o resultado é a mesma. Também é associativa. Se eu vou somar três vetores, eu posso escolher a ordem que eu vou fazer essa soma, né, dos dois primeiros com o terceiro. Existe um só vetor nulo, tal que para todo vetor V, a gente tem que V mais vetor nulo é igual ao próprio vetor nulo. Além disso, qualquer que seja o vetor V, existe um só vetor oposto de V, né, que é o vetor menos V, tal que quando eu somo o vetor V com o vetor oposto de V, eu vou ter como resultado, né, o vetor nulo. Bom, se eu quero subtrair dois vetores, pessoal, por exemplo, se eu quero fazer U menos V, basta a gente pegar o U e somar com o oposto de V. Olha só, vamos pegar aqui um exemplo anterior. Olha, aqui eu tenho o vetor U, o vetor V, vou pegar o vetor U do exercício anterior para a gente fazer aqui. Ctrl C, Ctrl V. Então, olha só, vamos supor que a gente queira calcular aqui, então, o vetor, né, U menos V. O que a gente faz? O primeiro passo é a gente calcular, então, o vetor menos V, correto? O vetor menos V, ele é obtido da seguinte maneira, vamos lembrar? Só um instante. Pronto. O vetor aqui, ele é obtido da seguinte maneira. A gente pega aqui, olha, e passa a extremidade para o outro lado, tá vendo? Agora a gente vai ter agora, né? Só um instante. Esse é o vetor V, né? Vou deixar ele guardadinho aqui primeiro. Então, se esse é o vetor V, o vetor menos V vai ser esse aqui, né? Olha. Agora sim, vou desmembrar. Um instante. Pronto, olha. Aqui, pronto. Quando eu faço isso, a gente tem agora o vetor, né, menos V, correto? Esse aqui, então, é o vetor menos V. Vou só juntar eles aqui. Pronto. Agora, se eu quero U menos V, basta a gente pegar, então, e somar, né, esses dois vetores, U com U menos V. Vou fazer o seguinte, olha, coloco origem de um com a extremidade do outro. Pronto, U menos V. Agora, o resultado, então, vai estar aqui, olha, com a origem na extremidade, tá vendo? Aqui, então, a gente tem, né, o vetor U menos V. Então, subtrair U menos V é o mesmo que somar U com U menos V.
Bem tranquilo, né? Multiplicação de um vetor por um escalar. Olha só, a multiplicação de um vetor v por um escalar alfa, denotado por αv, é dado pelo vetor que possui as seguintes características. Vai ser como resultado o vetor nulo se α for 0 ou v for vetor nulo. Então, a primeira observação interessante é essa, né? Se o escalar for 0 ou o vetor for vetor nulo, o resultado, né, da multiplicação vai sempre ser o vetor nulo. Caso contrário, o vetor αv vai ter comprimento módulo de α vezes o comprimento de v. A direção é a mesma de v. No entanto, tem o mesmo sentido de v se o α for maior que zero e tem o sentido contrário de v se o α for negativo. Exemplo, olha, vamos pegar aqui, né, o vetor v, que é esse vetor em preto, e vamos fazer alguns cálculos. Primeiro, quem vai ser aqui o vetor menos 2v? Então, a gente tem que pegar um vetor agora que tem um dobro de tamanho de v, correto? Dobro do tamanho de v. Só um instante. Aqui tem um tamanho, aqui tem dobro do tamanho. No entanto, o que acontece? Como o escalar aqui é o menos 2, que é negativo, ele vai ter o quê? Sentido oposto ao sentido de v. Tá vendo? Observem que esse tamanho aqui, olha, esse comprimento é o dobro deste. Aqui vai ser 3v. A gente vai pegar um vetor agora, correto? Que tem mesmo direção, mesmo sentido, e nesse caso, que vai ser o quê? 3 vezes este, correto? Olha só. Mesma direção e mesmo sentido, porque a gente trabalha, né, com o escalar positivo. Só para mostrar, pessoal, que realmente tem o dobro do tamanho e o triplo, olha só. Vou pegar isso aqui para mostrar para vocês, olha. Né? Olha só, uma vez, correto? Coloco no final 2 vezes. Depois, olha, 1, 2, 3 vezes, tá vendo? Agora o seguinte, olha, e quem que vai ser meio vezes v? Novamente, vai ser um vetor, correto? Opa, peguei aqui isso, tá certo. Pega agora um vetor v com mesma direção e mesmo sentido, porque o nosso alfa aqui agora vale meio. No entanto, ele vai ter exatamente a metade do tamanho de v, porque eu multipliquei por meio. O escalar é menor que 1, então aqui está, né, o vetor meio v. Tranquilo, né? Bem intuitivo, muito simples. Bom, propriedades de multiplicação de um vetor por um escalar. Se o e v são vetores quaisquer e alfa e beta são números reais, a gente multiplicar um vetor por dois escalares, não interessa a ordem. Além disso, vale aqui a distributiva, né? Alfa mais beta que multiplica v. Eu vou fazer alfa vezes v, somado com beta vezes v. Se eu tenho alfa e multiplica u mais v, é o mesmo que alfa u mais alfa v. Ou seja, posso fazer a multiplicação distributiva, né? Ou então simplesmente somar os vetores primeiro, o que for melhor. Além disso, se eu multiplico o escalar 1 por v, o resultado é o próprio vetor v. O ângulo entre dois vetores é medido da seguinte maneira. A gente pega os dois vetores e coloca eles com origem comum. Olha só. E depois a gente pega então, né, o ângulo formado por esses dois segmentos de reta suporte, né? Ou seja, esse ângulo aqui entre u e v. Este aqui então vai ser o ângulo θ, que é o menor ângulo, né, determinado pelas semi-retas, né, suportes. Bom, para o caso em que os vetores u e v têm a mesma direção e sentidos opostos, ou seja, aqui está o nosso vetor u e aqui, né, está o nosso vetor v. A gente vai ter que o ângulo entre esses dois vetores é igual a π, ou seja, 180 graus. Além disso, né, para o caso que a gente tem os dois vetores colineares, ou seja, mesma direção e mesmo sentido, então o ângulo vale 0, né, ou 0 graus. Bom, agora, se a gente tiver o caso particular em que o ângulo entre os dois vetores vale 90 graus, ou seja, π sobre 2, a gente fala que os vetores são ortogonais, que é esse caso aqui, tá vendo? Olha, colocando os dois juntos, a gente tem um vetor, né, o ângulo entre eles de 90 graus. Para esse caso específico, pessoal, se eu somar esses dois vetores, ou seja,
Só lembrando que para somar, né, usando a regra do paralelogramo, a gente coloca o outro aqui, correto? Pegamos esse e colocamos aqui no final, formando um paralelogramo, correto? E ligamos, né, origens com as extremidades, correto? Tá aqui, ó. Se a gente observar, aqui, né, a gente tem o vetor U mais o vetor V. Uma vez que a gente tem um retângulo, né, então a gente tem que o comprimento desse vetor U mais V ao quadrado é igual ao comprimento de U ao quadrado mais o comprimento de V ao quadrado, né? Isso vem lá do teorema de Pitágoras. O vetor nulo, ele é considerado ortogonal a qualquer outro vetor, tá joia? Isso por definição. O ângulo formado pelos vetores U e menos V é o suplementar, né, do ângulo de U e V. Olha só, vamos pensar aqui o seguinte. Aqui a gente tem o nosso vetor U. Eu vou copiar ele e vou construir, né, o vetor... Eu tenho V, vou construir o menos V. Bom, se esse é o V, o menos V é obtido da seguinte maneira, né? Passo as pontinhas para cá, né? Esse, então, agora é o vetor menos V. Pronto. Bom, se eu quero somar agora, então, U com menos V, olha o que vai acontecer. Primeiro, né, colocamos origem com origem, né? Se eu colocar mais aqui vai ficar bem. Origem com origem, né, e origem com extremidade. Deixar aqui para cima. Vou colocar lá. Tá aqui, pronto, coloquei. Então, aqui estão os vetores U e menos V. E vou ter o arco aqui, né? O ângulo de θ graus. Observem, pessoal, que se eu colocar aqui o vetor V, o que vai acontecer? Esse arco que forma aqui, olha, é o suplementar de θ, correto? Então, o ângulo formado pelos vetores U e menos V é o suplementar do ângulo entre U e V. Esse ângulo aqui é o entre U e menos V, e esse arco aqui, né, vou chamar aqui de alfa, é quem? O ângulo entre U e V, e aqui U e menos V. Se eu somo os dois ângulos, vai dar 180 graus. Um é o suplementar do outro. Bom, vamos agora aprender a decompor dois vetores. Dados dois vetores V1 e V2 não colineares, qualquer vetor V coplanar com V1 e V2, claro, pode ser decomposto segundo as direções de V1 e de V2. Ou seja, vão existir reais A1 e A2 tais que V é igual a V1 mais A1V1, né, mais A2V2, que é essa relação aqui. Ó. Essa é a decomposição do vetor V, né, em relação a V1 e V2. Quando V é igual a A1V1 mais A2V2, dizemos que V é uma combinação linear, né, de V1 e de V2. Um par de vetores V1 e V2 não colineares é chamado de base do plano. Então, sempre que eu pego dois vetores não colineares, a gente tem aqui, né, uma base do plano. E qualquer conjunto V1 e V2 de vetores não colineares constitui uma base do plano. Os números A1 e A2, nesse caso, são chamados de componentes ou coordenadas de V em relação a essa base V1 e V2. É claro que a base, para a gente ter essas coordenadas, é necessário que o conjunto, né, seja ordenado. A1V1 é chamada projeção de V sobre V1 segundo a direção de V2. E já A1V2 é a projeção de V sobre V2 segundo a direção de V1. Bom, vou dar aqui um exemplo. Olha, na prática, a gente sempre utiliza bases que são ortonormais. Se a gente pegar aqui, então, E1 e E2, né, uma base para o plano XY, correto? Essa base é de ortonormal se seus vetores são ortogonais e unitários. Ou seja, a gente tem aqui que o E1 é ortogonal a E2. Além disso, o comprimento de E1 é 1 e o comprimento de E2 também é 1. Então, olha só, vamos encontrar então as coordenadas, né, de V em relação a E1 e a E2. Para isso, a gente faz o seguinte, a gente vai prolongar, né, esses segmentos E1 e E2 em direção de V. Primeiro passo, então, prolongamos, né,
é 1 e é 2, olha só. Prolonguei. Pronto. Prolongamos agora o E2. Isso, prolonguei. Agora, a gente vai lá na extremidade de V e traçamos um segmento que é perpendicular a esse formado aqui embaixo, olha, a esses dois formados, né, no caso. Então, vemos aqui e marcamos agora um segmento, vou marcar aqui de amarelo para não confundir, que é ortogonal a esse aqui, e um outro, né, que também é ortogonal, só um instante, a esse de baixo. Pronto, todos eles ortogonais, correto? O que isso quer dizer, pessoal? Que aqui vale 90 graus e aqui também vale 90 graus. Agora, quando a gente faz isso, automaticamente aqui, olha, vamos chegar num valor, né, de um comprimento, correto? Que é o valor, nesse caso, A2. E aqui vamos chegar, né, no A1. Para obter, né, os valores de A1 e de A2, basta a gente vir aqui, olha, e comparar quantas vezes, né, cabe aqui o E1 dentro desse espaço, correto? Então, olha só, se a gente pegar aqui, cabe uma vez, se pegou mais uma, duas vezes, tá vendo? Um pouco mais de 2, né, porque não ficou tão preciso. Então, nesse caso aqui, o A2 vale 2. Se eu quero achar o tamanho, o valor de A1, basta fazer a mesma coisa. Eu pego aqui um segmento, né, de tamanho 1 e conto quantas vezes ele cabe aqui dentro, olha. Opa! Então, foi 1, né? 2, 3. Vou pegar 1, 2, 3 vezes e meio, né? 2 vezes e meio ali, 3 vezes e meio aqui. Isso significa, pessoal, que o nosso vetor V aqui, ele é igual a quem? A 2 vezes e meio. O vetor é 1 mais 3 vezes e meio, né? O vetor é 2. Porque essa medida aqui vale 2,5 e essa medida aqui vale 3,5. Bom, a gente chama de base canônica a base formada pelos vetores I e pelo vetor J. O vetor I é exatamente isso, pessoal. Ele é colinear com o eixo X e o vetor J, né, tem como reta suporte, né, o eixo Y. Então, observe que a gente tem aqui o vetor I e o vetor J, eles têm dados, né, pelo ponto 1, 0, 0, 0, depois pelo ponto 0, 1 e 0, 0. Eles têm, né, sempre comprimento 1, tanto o vetor I, né, quanto o vetor J. E são a base também ortogonal. Essa aqui para a gente é a chamada base canônica. Então, se eu tenho um vetor V qualquer e quero escrever ele como uma combinação linear dos vetores da base canônica, basta fazer o que a gente acabou de fazer. Olha, pegamos aqui na extremidade, traçamos aqui, né, um eixo perpendicular a I. Pegamos aqui na extremidade e traçamos também um eixo perpendicular a J. É claro que todo eixo perpendicular a I é perpendicular ao eixo X e todo segmento perpendicular a J é também perpendicular, né, ao eixo Y. Então, pessoal, se a gente chamar aqui essa coordenada aqui, olha, de X e aqui de Y, o que a gente vai ter é que todo vetor V ele é igual a quem? A X, que multiplica I, mais um Y, que multiplica J, correto? Se essa medida aqui vale Y e se essa medida aqui vale X, correto? Cuidado só para não confundirmos, né, essas medidas, né, esses nomes dos eixos, né, com esse comprimento Y, correto? Mas geralmente é utilizado essa mesma notação. Bom, fixada então a base IJ, fica estabelecida, né, uma correspondência bionívoca entre os vetores do plano e os pares ordenados x, y de números reais. Bom, isso significa que o vetor no plano é um par ordenado x, y de números reais. A expressão analítica de V, então, agora vamos passar um pouco da parte geométrica, né, para a parte analítica. Agora, pessoal, o que isso significa? Olha só, se a gente voltar aqui, o que a gente tem aqui em cima é exatamente, né, no plano, o par ordenado x, y.
Então, esse vetor aqui, olha, é o vetor que tem extremidade em xy e origem em 0, 0. Então, olha só, sempre que eu falar o vetor v é igual a xy, significa que eu quero o seguinte, olha, extremidade em xy e origem na origem do plano cartesiano. A primeira componente x é a chamada abscissa e a segunda y é a chamada ordenada. Então, por exemplo, olha, quem que vai ser o vetor 2i menos 7j? Vai ser o vetor denotado, né, pelo par ordenado 2 menos 7. Vamos construir aqui para a gente ver, olha só. Fazer de preto, não é melhor. Então, vimos aqui, correto? Opa. Bom, aqui está o eixo y. Aqui está o eixo x. Eu venho aqui e vou andar o quê? Duas vezes o vetor i. Vamos lembrar que o nosso vetor i está aqui, né? Olha, aqui está o vetor i. Se eu quero andar duas vezes, vou andar até aqui. O vetor j está aqui, não está? Olha, com comprimento 1. Se eu quero 7 vezes o vetor j, mas no sentido oposto, a gente tem que andar então, né? Vou só estender aqui um pouco mais, até o menos 7, aqui em y, olha só. Vamos andar aqui então, né? Até o menos 7. Com isso, pessoal, a gente vai marcar aqui então esse ponto, olha só. Beleza? E aqui, por final, só aqui é perpendicular, beleza? Aqui a gente tem o ponto 2 menos 7, que na verdade está relacionado bionivicamente com esse vetor v aqui, olha. Olha só que lindo. Pronto. Esse aqui, né, é para a gente, a partir de agora, o vetor, né, 2 menos 7. Então, aqui a gente vai ter o vetor v, que é o vetor 2 e menos 7. Ou seja, vamos andar 2 unidades em x e menos 7 unidades em y. Dessa maneira, o plano pode ser visto como um conjunto de pontos ou então um conjunto de vetores. Todo ponto está associado a um vetor, assim como todo vetor está associado a um ponto. É sempre lembrar que o ponto está associado ao vetor com origem, no origem do plano cartesiano, que é a interseção dos eixos, né? Aqui, olha, no O, e extremidade, né, naquele ponto. Bom, dois vetores U e V vão ser iguais quando eles tiverem, né, coordenadas iguais. Somar dois vetores agora passa a ser então equivalente a somar dois pares ordenados, tá joia? Então olha só, se U é o vetor x1, y1 e V é o vetor x2, y2, somarmos, né, os vetores U mais V é equivalente a somar as coordenadas x1 mais x2 com as coordenadas y1 mais y2. Vamos fazer agora um exemplo só para ficar mais claro. Olha só, vamos pegar aqui esses vetores U, né, e V, vou posicionar aqui para ficar mais fácil para mim. Pronto. A gente sabe, né, pessoal, que a gente aprendeu lá antes, que para somar o vetor U com o vetor V, basta a gente colocar o vetor V, né, com origem na extremidade de U, né? Então, olha só, vou fazer isso. Vou colocar o vetor V com origem na extremidade de U. Está aqui, né? Lembrando que ele vai estar aqui também. E agora, a gente vai fazer o quê? Vai ligar, né, a origem de U com a extremidade de V, né? Está aqui, então, né, o vetor U mais V. Então, aqui temos, né, o vetor U mais V. Observem que quando a gente olha aqui a coordenada de U em relação ao eixo X, né, ou seja, em relação a I, vai dar exatamente o valor de 10. Por que 10? Que é o valor de 2 mais 8. Analogamente, a gente tem que as coordenadas de U mais V em relação a Y vai ser 5. Por quê? Que é igual, né, a somar 3 com 2. Então, aqui dá 10 e ali em cima dá 5. Exatamente. Então, o que a gente vai ter aqui, então, é o seguinte, olha, que U mais V é o vetor, né, 10, 5.
Então a gente consegue fazer uma operação analítica, né, de um elemento geométrico. Beleza? A multiplicação, pessoal, também funciona de forma análoga. Se eu multiplico A pelo vetor U, é o mesmo que multiplicar cada coordenada desse vetor U por esse escalar A. Bom, se eu tenho aqui então, né, dois pontos A e B e o vetor AB. Esse vetor AB ele é obtido exatamente pegando as coordenadas de B e tirando as coordenadas de A. Então, olha só, vamos lembrar que esse vetor aqui ele é exatamente igual a esse vetor aqui, olha, com origem, né, na extremidade. Então, o que a gente sabe é que essa distância aqui, olha, esse valor aqui vale exatamente quanto? O valor de xb menos de xa, tá vendo? E aqui, olha só, essa distância aqui vale exatamente quem? O valor de yb menos ya. Tá joia? Uma vez que yb é menor que ya, isso aqui vai dar um valor, né, negativo, por isso está aqui na parte de baixo do eixo y. Então, aqui eu peguei A e B pontos, tá vendo? É esse o vetor que a gente está trabalhando, tá joia? Então, se eu tenho dois pontos, basta pegar o ponto extremidade menos o ponto origem, e eu vou ter então as coordenadas, né, do vetor determinado, né, por esses dois pontos. Bom, assim como a gente decompôs um vetor no plano, a gente consegue também decompor um vetor no espaço. Olha só, vamos supor que a gente tem aqui, né, um ponto P. Esse ponto P vai estar associado a um vetor também, olha só, com origem na origem do plano cartesiano e extremidade em P. Tá vendo? Olha só, aquele aqui também, olha, no espaço. Tá joia? Então, a gente consegue encontrar exatamente, né, as coordenadas em relação aos três eixos, né, x, y, z. Bom, a base canônica do espaço vai ser composta pelos vetores I, J, K. I é o vetor 1, 0, 0, J é o vetor 0, 1, 0 e K é o vetor 0, 0, 1. Então, né, vamos lembrar que o vetor I está aqui, o vetor J vai estar aqui e o vetor K está aqui. Todos eles vetores, né, ortogonais entre si e unitários. Beleza? Bom, como qualquer base do espaço possui três vetores, ele é chamado de tridimensional. Além disso, como qualquer base do plano possui dois vetores, ele é chamado de bidimensional. Bom, a gente tem então, né, a reta real denotada, que é o conjunto dos reais R, né, associado com os reais R, assim como o plano cartesiano vai estar associado com R2, ou seja, é o conjunto, né, de todos os pontos ou de todos os vetores, né, a gente pode entender das duas maneiras, né, xy com xy real, e a gente tem também o chamado espaço cartesiano, que é o conjunto de todos os vetores tridimensionais, ou todos os pontos tridimensionais, correto? Onde cada coordenada desses vetores são números reais. Bom, dados dois vetores no espaço, eles vão ser iguais se as respectivas coordenadas forem iguais. Somar dois vetores, basta somarmos, né, as respectivas coordenadas, e multiplicar um vetor por um escalar é análogo também ao do plano. Se eu tenho dois pontos A e B, quaisquer do espaço, então o vetor AB é obtido subtraindo, né, das coordenadas do vetor extremidade, do ponto extremidade, que é o ponto B, as coordenadas do ponto origem, que nesse caso aqui é o ponto A. Multiplicarmos por uma constante também é a mesma coisa. Bom, pessoal, com isso então a gente finaliza essa videoaula sobre vetores.